destino cruzou as histórias do camelô que venceu nos palcos. O programa Silvio Santos Diferente é gravado nos estúdios Silvio Santos de Cinema e Televisão. E do funcionário público que descobriu a vocação para o altar. Elas querem a tua salvação. Por que demorou tanto para que eles voltassem a se ver? Silvio Santos e Edir Macedo, novamente frente a frente. O local marcado é o Templo de Salomão, que nesta semana comemorou 1 ano de existência. Sendo católico ou judeu ou evangélico, enfim, você visitando aqui o templo, só na entrada do salão você não vai encontrar nenhuma coisa igual. É espetacular. Já imaginou passar a manhã com o apresentador Silvio Santos e o bispo Edir Macedo juntos? Adversários? Concorrentes? O que um pensa do outro? E aí, meu cara? Como é que vai? 17 anos, né? Quantos? 17 anos. 17 anos. A última vez em que eles estiveram frente a frente foi em 1998, para conversar sobre o contrato do apresentador Ratinho. Muito boa noite para todo o Brasil. Agora sim estamos começando mais um programa. Silvio Santos foi negociar com Edir Macedo. Queria um acordo para pagar a multa de rescisão do contrato. Eu fui pagar por Edir uma nota que eu fiquei devendo para ele. Quase 2 décadas depois, o clima é descontraído. Silvio veste um agasalho preto bem informal. O apresentador e o bispo estão acompanhados das esposas, Iris e Esther. Vamos subir então. O Templo de Salomão é uma obra imponente. Tem 56 metros de altura. É uma réplica do santuário original, construído há 3.000 anos pelo rei Salomão em Jerusalém, e que virou um marco na paisagem da maior cidade do Brasil. A construção do novo templo é resultado da união de fiéis do mundo inteiro. Em 1 ano, o templo recebeu uma quantidade impressionante de pessoas. Foram 2 milhões de visitantes, número maior do que das 2 mais famosas atrações turísticas do Brasil, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Eles vêm de diversas localidades Do mundo inteiro. do mundo inteiro, vêm visitar o Templo de Salomão. Vem. Eu falei que isso aqui ia ser uma atração turística. Sem dúvida. Esse encontro acontece num momento muito especial, que é na semana do aniversário de 1 ano do Templo de Salomão, Silvio. Então você vem justo nessa semana, né, Bispo Macedo? É 1 ano já? 1 ano essa semana, na sexta-feira, 31 de julho. E o Silvio Santos vem justamente nesse momento e o primeiro comentário foi sobre a boa ideia. Não, a boa ideia, claro. A boa ideia eu comentei logo que eu soube. Logo que eu recebi o convite, aliás, um convite muito espetacular, né? Eu até mostrei na televisão, um convite digno de rei. O Edir mandou um convite para mim, mas eu não pude vir na inauguração, Realmente um lindo convite que o bispo Edir Macedo mandou para mim. Aliás, ele começou numa garagem, né? Começou numa garagem pregando a Bíblia e hoje ele deve estar muito contente na próxima quinta-feira, porque ele vai realizar um desejo. Mas eu mostrei o convite na televisão e disse na televisão que a ideia de ter construído um templo de Salomão aqui no Brasil vale muito mais que o próprio templo. Porque muita gente no mundo, eu repito, poderia ter construído até com o seu dinheiro particular. Mas ninguém teve essa ideia. Então valeu a pena, a ideia realmente é fortíssima. Valeu a pena, como se diz, foi uma iluminação divina. Faz lá, constrói o templo lá. Silvio e Edir Macedo têm muito em comum. Vieram de uma origem simples e precisaram vencer muitos preconceitos para alcançar o sucesso. Silvio, deixa eu falar. Você não foi um sortudo. Você foi Você é fruto da promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoaram. E vou amaldiçoar os que te amaldiçoaram.
Silvio Santos nasce no Rio de Janeiro, filho de imigrantes, ganha os primeiros trocados como camelô, vende canetas e faz truques de mágica no centro da cidade. Ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. A carreira artística começa com um teste para locutor na Rádio Guanabara. Silvio é aprovado e não para mais. Constrói um império dos negócios, mas fica famoso mesmo. É com o microfone pendurado no pescoço, no comando de um palco, com um carisma sem igual na televisão brasileira. A caminhada de Edir Macedo também tem início num bairro modesto do Rio de Janeiro. Primeiro com as pregações no coreto de uma praça. Depois em uma funerária. Quando o Brasil se dá conta, o Maracanã e outras dezenas de estádios já estão lotados de fiéis. Você vai sair daqui transformado por causa da ação dele na sua vida. O ex-funcionário público transforma seu sonho em realidade. Funda a Igreja Universal do Reino de Deus, um movimento de fé presente hoje em mais de 100 países. I pass my bless to you with all my faith, all power, in Jesus' name. Cada um deles representado por uma bandeira em frente ao Templo de Salomão. Quantos habitantes o mundo tem? Quantas pessoas têm condições de fazer, até sozinha fazer o investimento? No entanto, ninguém teve essa ideia. E muitos judeus que têm muito dinheiro e que têm muita inteligência, mas nunca têm. Bom, que tal fazer um templo de Salomão? Se fizesse isso lá em Nova York, por exemplo, que tem uma quantidade muito grande de judeus e judeus ricos, eu acho que em uma semana conseguia o dinheiro todo para poder fazer lá em Nova York ou nos Estados Unidos. Mas que a ideia não surgiu. A ideia é que vale, né? Os dois brasileiros, de origem humilde como tantos outros, mas de conquistas extraordinárias como poucos, já vão colocar em dia uma conversa adiada por 17 anos. Logo na chegada ao templo, uma vista panorâmica da cidade sagrada para cristãos e judeus, Jerusalém. As pessoas que vão até o Monte das Oliveiras, essa é a vista que as pessoas têm quando estão lá. Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras. É a parte mais alta de Jerusalém. Estamos no Monte das Oliveiras, né? Silvio Santos parece se sentir em casa. Senta, Iris. Por favor. Pode sentar. Acompanha atento a um vídeo sobre o significado bíblico do templo. Esse tipo de fé atraiu a atenção do Deus Todo-Poderoso que o chamou. Bonito, né? Bonito, né? Guiado. Encantado com o que vê, o apresentador se afasta por um instante do grupo. Sozinho, reflexivo, vai em busca dos primeiros detalhes do santuário. Silvio está curioso, quer saber tudo. Cada coluna dessa é uma tribo. É uma tribo de Israel. Puxa. E não perde tempo, já explora o espaço por conta própria. Rubem, Simeão, e ainda tem uma nomenclatura aqui em hebraico. É Simeão. O templo é monumental, o complexo todo tem quase 100 mil metros quadrados. E agora o Bispo Macedo, acompanhado de um sacerdote, vai mostrar para Silvio Santos cada pedacinho dessa história. A visita começa justamente pelo cenáculo, que é um memorial, onde é possível ver os principais símbolos judeus. Tinha essa escadaria e tinha esse local. Silvio Santos mostra que conhece bem a história do povo de Israel e do templo. Esse aqui chamado Mar de Brum. Quem queria fazer o templo era o Davi.
Era Davi, mas Deus não permitiu que ele fizesse e mandou Salomão fazer. Que era o filho dele. Exatamente. Um dos objetos chama a atenção, o menorá, um candelabro usado pelos judeus. Quer dizer, o 7 representa... Os 7 espíritos de Deus, 7 manifestações. Em meio aos símbolos do judaísmo, Silvio Santos se recorda de suas raízes espirituais. Você então é da tribo? Do Levi. É sua Abravanel, quer dizer, é da tribo do Levi. Pelo menos os rabinos sempre me disseram isso. Vocês me tapearam, não sei. Pode ser que puderam ser agradáveis e disseram, você é da turma do Levi e tal, que era mais importante. Silvio, na verdade, se chama Cenoura Abravanel, nome dado pela família de origem judaica. Não, na boca. Peraí, cuidado, vai pra lá. Fecharam as portas pra mim. Nesse vídeo, gravado em 1988, o apresentador se emociona ao responder uma pergunta de um telespectador em seu programa de calouros. E é cenoura porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. No cenáculo, Silvio encontra alguns dos principais símbolos da fuga do povo de Israel do Egito. Um deles é o maná, que representa o alimento que Deus provia aos judeus durante a travessia pelo deserto. Como bom anfitrião, o Bispo Macedo ajuda a mostrar cada detalhe. Além dos 10 mandamentos, que representa a justiça de Deus, tinha o maná, potes de maná, que Deus havia alimentado o povo. Que é o maná, é? É. E como bom visitante, Silvio Santos tira logo do bolso uma câmera fotográfica. Pode fotografar ou não? Pode, à vontade. A câmera não é exatamente de última geração. Essa aqui, a máquina já foi boa, agora não está mais boa, não. Mesmo assim, as fotos são um hobby do empresário. Uma paixão compartilhada com Edir Macedo. O bispo também é fã das máquinas fotográficas. Os registros da visita logo ganham as redes sociais. E aí, viram o comentário da semana. Edir Macedo e Silvio Santos juntos. Fascinado, Silvio não se cansa de olhar para cima. Coisa linda, hein? Aqui é como se estivéssemos embaixo daquela cúpula, só que para contar a história real do que aconteceu, que o Templo de Salomão existiu. E lá se vão mais fotos. Deu, claro que tem. Que coisa extraordinária, né? Silvio não larga a máquina. Não, por que não? Isso aqui é em terceira dimensão, você não vai mandar em terceira dimensão. Faz foto até de outras fotos. Aqui eu vou guardar, vou botar no meu programa. Tô brincando. Isso eu vou guardar, que parece o carrão lá da minha sinagoga. Na loja de livros, o apresentador se diverte. Quer levar tudo para casa. É audiolivro? Bom, então depois vocês me cobram. Assim não. Silvio Santos está à vontade. O desejo de conhecer o templo é antigo. A minha mulher já veio 2 vezes, mas eu tinha vontade de conhecer, sem dúvida. Eu viria aqui de qualquer forma, mesmo que ele não me convidasse. Ele relembra o dia da inauguração.
Eu não quis vir porque, sei lá, muita gente. Na inauguração, muita gente. Eu gosto muito de tranquilidade, eu sou um ermitão. Saio do SBT, vou pra minha casa. Saio da minha casa, vou pro SBT. E teve muita gente na inauguração. Eu estive aqui no dia da inauguração. Teve um momento, né, Bispo Macedo, que todo mundo foi. Conta pro Silvio aquele trecho, foi muito emocionante. Eu pedi que os meus cinegrafistas dessem o pulinho até aqui e eles registraram. Foi um momento bonito. A conversa continua na área externa do templo. Silvio Santos deixa claro, a amizade entre eles é importante para a televisão e seus telespectadores. Todos deveríamos nos unir para que nós pudéssemos alcançar melhores resultados, né? Seria muito melhor do que ficar um degladiando com o outro. Sim. Besteira isso. A admiração mútua já havia sido registrada antes. Em entrevista a uma revista semanal, Silvio contou que gravava fitas com as pregações de Edir Macedo. Então, meu Senhor, venha ao encontro de cada alma, de cada coração. Eu acho que na vez em que eu fui na tua casa, lá em Santo Amaro, né? Eu vi a tua pregação. Eu vi. Eu acho, bom, uma das frases que eu ouvi tuas e que ficou marcante para mim é: você vai no médico, o médico diz que você está com câncer, o médico manda fazer todos os exames, você faz todos os exames, mas o médico diz que você vai morrer, mas isso não pode ser uma total verdade, porque o médico não é maior que Deus. Edir Macedo também já demonstrou publicamente sua admiração por Silvio Santos. Edir Macedo e Silvio Santos. Quais as semelhanças, quais as diferenças? Eu não tenho o sorriso dele, eu não tenho a gargalhada dele, eu não tenho o jeito dele. Ele é um excelente comunicador e eu tenho a minha fé. Silvio fica encantado com a fachada do templo. Um belo local, né? Tudo isso aqui de pedra veio para cá? E o chão também, lá dentro. Quando você foi em Israel, todas as casas eram construídas dessa pedra. Quer dizer, as pessoas que não terão oportunidade de ir a Israel, elas vêm aqui e elas vão ter a mesma sensação, né, das pedras. Muito bonito, sem dúvida. Aqui do lado de fora, Silvio Santos pôde ter uma noção da dimensão do templo, que tem a altura de um prédio de 18 andares. E agora, eles caminham em direção ao tabernáculo, onde o apresentador vai ver uma simulação, uma reprodução da tenda construída pelo povo de Moisés para guardar a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos. Aqui, as miniaturas que estavam no cenáculo surgem em tamanho real. E aqui é o tabernáculo. O Bispo Macedo guia Silvio na entrada. Apontando para cima. O sumo sacerdote só podia entrar neste lugar uma vez por ano. Sim. Qualquer pessoa que entrasse morria. Não podia. E o apresentador segue com sua inseparável máquina. Gosta de fotografar? Eu gosto. Claro. Ainda mais que um turista, claro que eu gosto. Bem-humorado, ele até brinca com os 84 anos de idade. Quando eu morrer, também o ratão vai lá e faz uma reza, me joga no buraco. Tá longe ainda, Silvio. Eu sei lá onde é que tá. Eu sei que é um sono profundo, deve ser gostoso dormir. E reconhece a grandiosidade da construção. Poxa, mas que ansiedade você deveria ter na construção disso, não? Isso, eu não quero saber. Porque é uma ansiedade que demorou 4 anos. 4 anos. Então, de vez em quando, você vinha aqui e pô, ainda tá nisso, ainda tá nisso. A passagem bíblica gravada na fachada é lida pela voz tão familiar a milhões de brasileiros. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Silvio e Edir Macedo se entendem, parecem desfrutar de cada momento um do lado do outro. Toda a jurisprudência no mundo inteiro é baseada na Bíblia. Na Bíblia. Dos 10 mandamentos. Exatamente. Dos 10 mandamentos é que foram extraídos todas as leis. Exatamente. A chegada ao salão principal é de encher os olhos de Silvio. Ele para por alguns instantes. Aqui é a entrada principal. Aqui é a entrada. Que coisa, hein?
a pessoa se sente pequenininha para entrar aqui, né? Quem sou eu, né? Mas é para todos os povos. O apresentador se emociona ao entrar. Que coisa bem feita, né? Se impressionou? Claro. É que eu digo, isso aí supera tudo aquilo que a gente já viu esse salão aqui. Supera tudo, espetacular. Esse salão aqui, eu acho que não tem nenhum salão com essa comodidade em São Paulo. Nenhum. Não. Acho que não tem no Brasil. Então não sei, é verdade, porque é muito bonito. E ali atrás está a Arca da Aliança, como no templo original. E o véu que se rasgou em vermelho que está ali representando o sacrifício de Jesus. Para ter uma ideia, nem tirando foto não dá para ter uma ideia do que é isso, né? Dona Iris, que já esteve no templo outras 2 vezes, chama o marido para experimentar a visão dos fiéis. Isso aqui é um negócio que quem senta lá na última fila tem que estar binóculo, porque espetacular. Por quê? Você? Não, é coisa feita com excelência, como vocês dizem, né? Até aqui se vê bem. O apresentador está tão impressionado que repete o bordão de seus programas na TV. Tudo bem bolado, não? Tudo bem feito. Tudo bem feito. Tudo feito com excelência mesmo. Excelente. Não é nada meia boca, é tudo... O reencontro histórico com o Bispo Macedo, claro, também vai parar no álbum de Silvio. Renata, vamos lá, vamos fazer uma nota. Como é que fica melhor? Deixa eu ver. Por favor. Você 2 aqui, nós 2 aqui, nós 4 aqui, ok? Você dirige. Não, você não. 2 homens perto, não. Fica você perto da sua mulher e eu aqui perto dela. Vai, quando quiser. 1, 2. Só o prazer de vir aqui, só o conforto, assim, a beleza, enfim, aquilo que faz bem para os olhos, a pessoa vem aqui. Silvio Santos, então, decide entrevistar Edir Macedo. Quer saber quando nasceu o sonho de erguer o Templo de Salomão no Brasil. É coisa antiga? É coisa antiga porque desde jovem, quando eu me converti, eu lia a construção do templo, os relatos bíblicos, mas eu não tinha ideia do que aquilo era. Eu queria ver, eu queria ter acesso a ter aquilo. Então eu acalentei aquele sonho. Mas aquele sonho foi dado pelo Espírito de Deus. Ele que faz, que dá a ideia, ele que inspira, ele que... Sem ele, Silvio, a gente não tem nada. Sem dúvida, a gente não sabe até por que as ideias surgem. Aconteceu a oportunidade, então nós colocamos em prática. Silvio não perde tempo e dá um jeito de encaixar o auditório na conversa. Mas também ele não vai no meu auditório, vai pegar aviãozinho e fazer o quê? Todo mundo quer aviãozinho. Aê, quem quer mais um aviãozinho? 17 anos depois de se verem pela última vez, Silvio Santos e Edir Macedo relembram a época em que se conheceram no fim da década de 80, quando o bispo comprou a TV Record do empresário. Nós dois é que fizemos a negociação para que o Edir tivesse o sonho dele realizado, que era ter uma emissora de televisão. Eu fiz questão de vender, até porque eu não poderia ficar com mais estações do que eu já tinha. Qual a lembrança que ficou daquela época, da negociação da Record? A lembrança tem, porque com o dinheiro que eu fiquei recebido dele, do Edir, foi uma importância que eu não vou dizer agora, porque não vale a pena. Eu mandei fazer um prédio. Eu falei, bom, esse dinheiro eu vou ter que gastar em algum lugar. Então eu fiz um prédio ali na Bela Vista, onde era o Banco Pan-Americano, mas exatamente por essa razão. Vou pegar esse dinheiro que é a minha parte, que a outra parte era da família Carvalho, né? Eu peguei o meu dinheiro da minha parte, fiz um prédio ali, o prédio está lá até hoje. Aquele prédio representa a parte que eu tinha na Record no tempo em que eu era sócio da família Carvalho. Foi um bom negócio, Silvio? Não se arrependeu? Não me arrependi. Pelo contrário, eu não me arrependi e lamentei apenas que nós tivéssemos que vender por causa da família Carvalho, que estava enraizada lá. Eu não era enraizado, eu tinha ficado lá por circunstâncias para poder fazer os meus programas, mas quando eu fui obrigado a vender, eu até vendi com muito prazer. Qual foi a sua reação quando você soube
que o comprador da Record era o Bispo Macedo? Não teve nenhuma restrição de pensar em voltar? Primeiro que eu não conhecia o Bispo Macedo. Segundo que o rapaz que esteve lá, o Leprovita, também eu não conhecia que era Leprovita. Terceiro, se ele dissesse para mim, eu vou comprar a Record para fazer a minha Igreja Universal do Reino de Deus, eu também não ia entender nada, que eu não sabia nem que era igreja, nem que era universal, nem que era reino, nem que era Deus. Então, para mim, olha, para mim era um comprador que estava comprando a Record. O que ele ia fazer com a Record era problema dele, não meu. Silvio reconhece que falta tempo para os dois se encontrarem mais e diz acompanhar as pregações do bispo na África. É difícil encontrar com o Edinho, porque o Edinho vem para cá e vai para lá, vem para cá e vai para lá, ele não para quieto. Aliás, ele vai até... Ele fala até Zulu. Ontem falava para mim, Zulu, sabe? Mas que Zulu? Depois eu cheguei à conclusão de que não era Zulu, é Zulu. Ele vai até para a África, ele já fala Zulu? Não, eu não falo Zulu. I bless your life. All of you, receive my blessing. Firme é a vez de Edir Macedo dirigir a palavra a Silvio. O bispo reconhece o homem de palavra que o jovem camelô nunca deixou para trás. O que eu guardo de você, Silvio, é que você honrou a sua palavra. É claro. Sim, mas não, isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal? Não é normal. Deixou de ser normal? Quando é uma coisa anormal, a gente fica como se diz, satisfeito, porque e não esquece. Você honrou todos aqueles termos que nós havíamos combinado. E eu, às vezes, eu fui pedir para você não dá para mudar isso aqui um pouquinho? Não, isso aí eu não posso mudar, já está feito. Então tá bom, nós honramos. O apresentador também quer falar e reconhece no bispo a vocação de pregar e o movimento de fé que Edir Macedo fundou. O que os evangélicos fazem, o que a Igreja Universal do Reino de Deus faz é muito útil. Fazer as pessoas deixarem de beber, fazer as pessoas acreditarem na Bíblia, fazer com que as palavras da Bíblia se tornem uma verdade. Ser contra isso é um disparate, né? Um judeu, um líder evangélico e o profundo respeito um pelo outro. Para mim é um prazer imenso tê-lo, Silvio. Não só por ser um grande amigo, mas, sobretudo, por ser um levita. Levita é a tribo dos sacerdotes. E nós temos aqui os nossos sacerdotes, nós os chamamos de levitas. Então, isso aí é uma grande alegria para nós. Pode ser um prazer, e os meus parabéns a uma você. Honra muito grande. Os meus parabéns a você, não pela importância gasta, não. Porque talvez outros milionários aí reunidos poderiam fazer 2 vezes isso. Mas a ideia que você teve, essa ideia realmente foi brilhante, foi uma coisa excepcional. Eu acho que foi uma iluminação de Deus. Foi copiado da Bíblia. Ok, mas foi muita gente... direção dele. Mas muita gente lê a Bíblia, muita gente vê a Bíblia, mas não viu essa possibilidade de construir. Não uma coisa talvez tão grande, mas talvez uma pequenininha, mas nem isso foi feito. É verdade. Parabéns. Felicidade que você continue tendo essa clarividência, continue tendo essa iluminação, que até podemos dizer iluminação divina. Aliás, tudo que você tem feito não é visto como uma coisa natural, não, porque como tantas igrejas, tantos seguidores, em tão pouco tempo, realmente de se pensar, é de se dizer, puxa, quem começou num coreto, quem começou numa funerária e conseguiu fazer, isso aqui é muito pequeno diante do que você já fez com as igrejas que você construiu, com as pessoas que seguem a doutrina. Olha, isso aqui até que é café pequeno. Tomara que você continue assim, porque isso só dá alegria para aqueles que frequentam os teus cultos e que aprendem a tornar realidade a teoria bíblica. Isso aqui, eu sou prova viva de que Deus existe. Eu sou a prova viva de que ele existe, porque isso não seria possível sem a direção dele. 100%. Toda a honra, a glória é dele.
Nós somos apenas instrumentos para a realização da vontade dele. Eu tenho repetido porque gostei muito de alguém quando me disse, alguém evangélico me disse, não, nós aqui não temos nada, nós somos administradores, porque tudo aquilo que nós fazemos fica. Então a gente não é o dono de nada, a gente administra aquilo enquanto Deus está permitindo a nossa vida, porque depois que a gente for, tudo aí fica para outro administrar. Pois é, mas isso aqui vai ficar para sempre, para levar as pessoas a uma reflexão da grandeza de Deus. Sem dúvida, eu acho que... Isso aqui é para falar com as pessoas. As pessoas têm que chegar aqui, sem palavras, ouvir a voz de Deus. A pregação dos pastores e a Bíblia saindo da teoria e sendo colocada em prática é a melhor mensagem que Deus pode dar a todos nós que estamos vivendo aqui no planeta. É verdade, você falou, Parabéns. Você falou tudo. Mas para o grande público, a imagem que fica assim, mas como? O Edir Macedo, dono da Record, o Silvio Santos, dono do SBT, juntos, como é um encontro inédito diante das câmeras, nunca havia acontecido, o que eu vi aqui hoje foi um encontro de amigos. Estando no mesmo ramo que eu, e nós estamos tendo as alegrias e as tristezas que o ramo oferece, todos nós devemos puxar o barco juntos. E não ficar cada um puxando numa corda. Tá certo, é isso mesmo. Remar na mesma direção. Claro. E há conexões, né? Vocês vieram de um início da vida difícil, humilde, são lutadores e são comunicadores, cada um na sua área, né? Ok. Nós fazemos aquilo que é possível. E aquilo que é possível, como disse o pastor, deve ser uma lanterna que Deus acende e que ilumina os nossos caminhos. Edir Macedo e Silvio Santos juntos. 2 homens de sucesso, 2 brasileiros que levam fé e alegria a milhões de pessoas. O que 17 anos de distância separaram, o destino tratou de unir. A origem humilde e a trajetória vitoriosa dos dois tornaram o bispo e o apresentador muito mais do que concorrentes. Tornaram Silvio Santos e Edir Macedo 2 bons amigos.